Olá, boa noite, abençoados, boa noite, povo santo do Senhor. Estamos aqui reunidos em mais uma... A gente pode chamar isso de live, irmão? Eu não gosto de chamar de live, não, porque quem faz live é o Gustavo Lima, né? A Marília Mendonça. A gente faz culto ao vivo no Facebook, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria já, de antemão, agradecer o prestígio de todos que estão aí do outro lado da tela, né, nos apoiando e também aproveitando esse momento para alimentar os seus espíritos, né? Nesse momento tão difícil que a gente tem passado, é importante que a gente alimente aquilo que está sendo mais massacrado, que é o nosso espírito, né? Que é o espírito daqueles que confiam, né, em Deus e daqueles que, por algum motivo, têm confiado em si mesmos. Esses, ainda mais, têm tido a sua confiança e a sua vida espiritual massacrada, né? Porque aqueles que confiam em si mesmos, que confiam no seu próprio eu, no seu próprio taco, né, como a gente costuma dizer, e têm se visto numa situação como essas, em que nem mesmo os presidentes e os mandatários das maiores nações do mundo sabem o que fazer, é complicado, né? Então, o que hoje Deus tem feito através dessa igreja, o que Deus tem permitido através desse ministério e que permitiu que nós passemos isso para o mundo inteiro, quiçá, né? Através da internet, através das mídias sociais. O Facebook é uma dessas grandes mídias sociais. É que Deus está no controle de todas as coisas, de que Deus é soberano sobre tudo. E essa, na verdade, a tônica de tudo aquilo que nós temos falado aqui ao longo dessas últimas mensagens. Deus está no controle da tua vida, e não só dela. Deus está no controle de todas as vidas. Deus está no controle de todo o mundo. Deus está no controle de todo o universo, inclusive desse vírusinho que está atormentando toda a população mundial. Aliás, ele sequer existiria se não fosse através de uma vontade soberana do nosso Deus. E Deus tem falado grandiosamente através desse vírus. Deus tem falado poderosamente através de toda essa situação que nós estamos passando. E eu espero que você esteja acompanhando essas mensagens que têm sido veiculadas aí pelo Facebook. Se você, por um acaso, não tem acompanhado, não acompanhou as mensagens anteriores, você pode entrar aí nos vídeos, né? na aba vídeos aí do Facebook, e você vai poder acompanhar, você vai poder rever as mensagens anteriores, porque ainda bem que o Facebook permite isso, né? Que nós deixemos as mensagens todas aí gravadas, né? Arquivadas, para que você possa ver, rever, né? Quantas vezes você quiser e possa crescer através dessas mensagens em nome de Jesus. Bom, então vamos iniciar. Eu sou o pastor Érigles, aqui do meu lado a ministra Márcia, que é a nossa ministra do grupo de louvor. Nós temos aqui o nosso irmão também, o ministro Carlos Roberto, que está aqui também nos dando apoio na filmagem, e mais ninguém, né? Mais ninguém aqui no templo da Igreja Cristo é Vida de Fortaleza. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas aí do outro lado, nas suas casas, prestigiando. Então aproveite esse momento também para compartilhar, né? Uma ferramenta interessante que o Facebook tem é a possibilidade de você fazer salas de vídeo. Você vai encontrar essa opção aí embaixo, né? Na parte de compartilhar, ou você vai encontrar aí um íconezinho no formato de uma pipoca, né? De um saco de pipoca, em que você vai poder criar salas de vídeo. Nessas salas de vídeo, todos os teus amigos do Facebook vão ter a oportunidade de entrar também e poder usufruir dessa mensagem maravilhosa que vai ser pregada hoje aqui para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Então vamos iniciar cantando, como nós fazemos sempre, né? Vamos iniciar louvando ao Senhor com cânticos espirituais, nos preparando para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer hoje, nessa noite de quinta-feira. Quinta-feira, dia 16? É isso mesmo? Quinta-feira, dia 16 de abril de 2020, para a honra e para a glória do nosso Senhor. Antes que viesse a existir,
soberano és tu, Senhor, soberano, soberano, soberano és tu, Senhor, soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado a luta nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor, soberano és tu, Senhor, soberano, soberano, soberano és tu, Senhor, soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Quer no bom viver ou na provação, soberano és tu, Senhor, soberano, soberano, soberano és tu, Senhor, soberano, soberano, soberano és tu, Senhor, soberano és tu, Senhor, soberano és tu, Senhor. Tu és soberano, Senhor, aleluias. E se você, meu irmão amado, você, minha irmã em Cristo, crê nesse Deus soberano, nesse momento louve a Ele com todo o teu amor, com toda a tua adoração, porque você foi criado para isso. Você foi criado para ser um adorador desse Deus soberano, aleluias. Seja um adorador por excelência. Ofereça a Ele um sacrifício de louvor que lhe seja verdadeiramente agradável, em nome de Jesus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais o que
já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Diga, quero dar o melhor de mim. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais o que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração no meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Você é um adorador por excelência? Você tem adoração no teu DNA? Então louve ao Senhor. Louve ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Adore ao Senhor. Adore a Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glórias a Deus. Te adorar, Senhor. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu só quero te adorar, te adorar. Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar.
dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu só quero te adorar, te adorar. Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo, eu te amo e dizer que te amo, te amo, te amo. Amém. Diga glórias a Deus. Amém, amém. Amém. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa boa é nós estarmos aqui mais uma vez, reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para ouvir esse Deus Todo-Poderoso a falar aos nossos corações, para ouvir esse Deus Todo-Poderoso, deixa eu baixar aqui meu volume aqui, para ouvir esse Deus maravilhoso a falar com todos aqueles os quais Ele mesmo escolheu para que a sua palavra fosse manifesta, para que a sua palavra fosse profetizada. Eu tenho certeza que muitos estão em casa hoje já, sem a mínima paciência para ficarem presos, para fazerem as mesmas coisas que têm feito durante esses vários dias. Aqui em Fortaleza, nós já vamos completar aí um mês de isolamento, né? Desde do primeiro decreto governamental, né, de isolamento total até o domingo que vem, né, próximo domingo, fará um mês. Eu tenho certeza que as pessoas elas têm se sentido já sufocadas, né, não pela Covid, né, que causa essa insuficiência respiratória, mas sufocadas pela situação de uma forma geral, né? E hoje Deus tem uma palavra para você, uma palavra para cada um de vós, filhos amados do Deus Todo-Poderoso, que estão assim, se sentindo sem paciência, né, para essa situação. Eu gostaria que você abrisse, por favor, a tua Bíblia em Tiago, no capítulo 5, no versículo 7. Por favor, abra a tua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 7, né? Gostaria de mais uma vez agradecer aí o prestígio, né, de todos os irmãos que estão aí nos acompanhando através do Facebook. Um grande abraço para todos, né? Diz assim o texto sagrado, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Vamos meditar acerca dessa palavra, né? O tema da mensagem que o próprio Deus traz à Igreja de Cristo, que está espalhada aí por todo o mundo, né? É: como está a sua paciência?
Esse é o tema da mensagem, que também te faz uma pergunta, né? Como está a sua paciência? E antes de mais nada, vamos fechar os nossos olhos com toda reverência e vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer hoje, nessa noite de quinta-feira, e vamos pedir a Ele que Ele nos dê a capacidade de estarmos reunidos em Teu nome. Nada tão maravilhoso, não há nada tão importante do que te adorar, do que exaltar o Teu santo nome, do que ouvir aquilo que o Senhor mesmo preparou para os Teus filhos amados, numa noite como essa, em que as pessoas estão aflitas, em que as pessoas estão atormentadas por um perigo, por um inimigo invisível, e consequentemente, essas pessoas estão sendo atormentadas na sua paciência, as pessoas estão sendo tentadas na sua capacidade de serem pacientes. Então, Deus Todo-Poderoso, nesse momento, nós te pedimos com toda a certeza e a convicção de que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor está nos assistindo a nossas vidas nesse momento, que o Senhor nos dê a capacidade de compreender a Tua palavra com verdade e que essa palavra, ela opere de modo gracioso, precioso e poderoso na vida de todos aqueles que nela estiverem prostrados ouvindo, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos para a Tua honra e para a Tua glória. E aqueles que creem digam amém. Diga graças a Deus. Olha, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, esses dias de isolamento têm sido um verdadeiro exercício de paciência, e eu tenho certeza disso. Eu, quando hoje estava saindo do trabalho, eu ouvi uma reportagem que diz que no Japão, onde eles têm intensificado também o isolamento, né, das pessoas, né, o isolamento horizontal ou vertical, como queiram, né, mas o isolamento de um modo geral, as pessoas elas estão locando quartos no Japão, quartos individuais, para que os maridos e as mulheres possam cada um alugar o seu, porque os casais já não aguentam mais, já não têm mais paciência para conviverem tanto tempo junto. Pasmem, né? Marido e mulher, né, que foram feitos por Deus, a instituição do matrimônio foi feita para que o marido ele possa ser o cabeça da mulher, que a mulher possa apoiar o marido, possa comandar a casa, né? E as pessoas não estão mais se suportando em estarem juntas. As pessoas não aguentam mais estarem trancafiadas na mesma casa, mesmo sendo marido e mulher, mesmo sendo pai e filhos, mesmo sendo filhos e mães, né? Isso tem acontecido. E é verdade, meu irmão. Esse isolamento tem sido uma verdadeira experiência de paciência para a maioria das pessoas, né? Para quem achava que esses dias de isolamento seriam um feriadão, né? Eu, no início do isolamento, eu vi muitas pessoas nos supermercados comprando carne, comprando carvão, comprando utensílios, né, para as suas casas, mas parecia que as pessoas iam fazer uma viagem para um feriadão prolongado, né? Achavam que isso era um grande feriado, grandes férias, né, umas férias estendidas, e as pessoas achavam que iam curtir. Na verdade, elas mal sabiam o que estavam por lhe aguardar, né? Mal sabiam que, na verdade, elas seriam provadas na sua exaustão sobre a sua paciência e a sua capacidade de conviverem juntos sobre o mesmo teto. Pessoas que talvez conviviam muito bem quando eu estou contigo algumas horas durante a noite ou algumas horas pela manhã, depois cada um vai para o seu lado, cada um vai para o seu trabalho, os filhos vão para o colégio, depois todos se reúnem e está tudo bem. Mas quando essa convivência ela se torna tão incisiva e tão prolongada, isso começa a trazer alguns questionamentos, isso começa a provar a nossa capacidade de ter paciência. Paciência das mais diversas formas e modelos.
paciência conosco, paciência com o outro, paciência com a situação, paciência com a capacidade de suportar aquilo que tem acontecido sobre as nossas vidas, né? Na verdade, nós não estamos passando um feriadão, né? Percebam que, na verdade, isso tem sido ao contrário de um feriado. Isso tem sido ao contrário de algo de todo prazeroso, mas sim algo que para muitos é bem estressante, né? Pessoas que não têm esse costume de ficarem muito tempo em casa se sentem extremamente estressadas em passarem tanto tempo debaixo do próprio teto, né? E isso por diversos motivos, né? Filhos em casa, imagine o que é trabalhar em casa, home office. Para muitas pessoas parecia que isso era a solução dos meus problemas. Olha, eu posso trabalhar em casa, home office, trabalho em casa e cuido dos meus filhos, vou economizar dinheiro com a babá, com a cuidadora, seja lá o que for, mas a coisa não é bem assim. Imagine o que é trabalhar com crianças do teu lado, cheias de energia, querendo gastar, e você sem poder dar atenção para essas crianças. É difícil, né? É estressante. É uma forma de pressão, não tenha dúvida disso, né? Outra, quem trabalha em casa é pressionado a dar um retorno, talvez, ainda maior do que daria se estivesse trabalhando debaixo do teto de uma empresa. Sim, você recebeu um bônus, né? Porque isso é aparentado como se fosse uma grande vantagem, né? Você gasta a energia da tua casa, você gasta os utensílios da tua casa, você come dentro da tua casa, você economiza o transporte do teu empregador, mas isso é colocado para ti como se fosse uma grande vantagem, né? Só que, na verdade, você é obrigado a, dentro de um ambiente de casa, um ambiente onde tudo acaba tirando a tua atenção, onde tudo acaba, de uma certa forma, tirando o teu foco, e você é obrigado a ter uma produtividade igual ou maior do que você daria se estivesse num ambiente empresarial. Ou seja, uma pressão pela produtividade, né? Uma pressão por você estar trabalhando ou, ao contrário, uma pressão pela ausência do trabalho. Imagine quem trabalha no mercado informal, você que é feirante, você da tua capacidade, da tua possibilidade de ganhar o pão de cada dia. Imagine a pressão que você está sentindo, ou a pressão que os teus familiares estejam impondo a você. E agora? Quem é que vai pagar a conta de água? Quem é que vai pagar a conta de luz, né? Porque, por mais que o governo esteja ajudando com um auxílio, né, de R$600, mas R$600 é praticamente a metade do salário mínimo, né? É muito pouco para uma pessoa sobreviver durante um mês. Olha que pressão grande. É você saber que você vai ter que sobreviver com as mesmas despesas e com o teu salário pela metade ou sem salário nenhum, né? Olha, meu irmão, pense como a tua paciência está sendo testada e provada das mais diversas formas desse momento. Pense como as pessoas estão sendo elevadas ao pico, ao máximo da sua capacidade de suportar, né? Paciência. É o que Tiago diz, né? Sede, pois, irmãos, pacientes. Paciência é uma virtude. Aliás, o dicionário diz que paciência é a virtude de suportar males ou dissabores de maneira resignada, ou seja, sem queixas, sem queixumes, sem revoltas, né? É se manter firme mesmo em meio a um colapso. É um colapso aquilo que nós estamos enfrentando hoje. A nossa paciência, meu irmão, sim, sem sombra de dúvida, ela tem sido testada ao extremo nos últimos dias. Eu tenho certeza disso, porque eu tenho vivido isso. Talvez não tenha vivido tanto como algumas pessoas, porque eu particularmente não deixei de trabalhar.
Mas eu imagino pessoas que estão sendo privadas da sua rotina e têm que enfrentar uma rotina totalmente diferente e cheio de privações. Como ter paciência num momento como esse, né? Olha, meu irmão, e Deus está falando ao teu coração nesse momento. Aproveite esse momento em que a tua paciência está sendo elevada ou provada ao máximo para ouvir aquilo que Deus está falando no teu coração, no sentido de renovar essa paciência. Renovar essa paciência como um fruto do Espírito Santo em nós. Essa é a paciência do qual Tiago está falando. Segura um pouquinho aí, Tiago, e vamos aqui em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. Né? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Olha o que diz aqui. Preste atenção. Mas o fruto do Espírito é... Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. O que é longanimidade? Longânimo, ou seja, ter um longo ânimo, né? Ter um ânimo alongado, prolongado, é a capacidade de suportar e mantendo o ânimo, né? Isso é paciência. Tiago, ele exorta aqui através da sua epístola que nós sejamos pacientes, levando em consideração tudo aquilo que a igreja da época também, né, também sofria, né? Tudo aquilo que oprimia a igreja na época em que Tiago citava essa exortação e que hoje ainda oprime o povo de Deus. Quer ver? Quer ver como esse texto aqui de Tiago tem muito a ver com a realidade que hoje nós estamos vivendo? Volte lá no capítulo 5, Tiago capítulo 5. Agora, vá lá no versículo, a partir do versículo 1, por favor. Tiago capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz aqui. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das suas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido dos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dias de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Você compreendeu aquilo que Tiago está falando? Tiago está fazendo uma exortação aos ricos que se sobrepujam aos pobres, que oprimem aos pobres, que exploram os pobres. Tiago está falando aqui, meu irmão, de injustiças da sociedade. Tiago está falando aqui de fome. O povo que passa fome por causa da corrupção, da injustiça, da opressão daqueles que são mais favorecidos, né? Tiago está falando aqui da corrupção que já assolava naquela época e que fazia com que os menos favorecidos, ou seja, que os mais pobres, que os assalariados, pagassem um preço alto por aqueles que se regalavam, por aqueles que se banqueteavam nos seus próprios prazeres, né? Olha,
Será que nós não estamos vivendo dias iguais a esses de Tiago? Claro que sim. Olha, meu irmão, em tempos de coronavírus, em tempos de isolamento, em tempos de desemprego, em tempos de grave crise financeira, muitos dos parlamentares, muitos daqueles que fazem parte da alta cúpula do governo, muitos dos juízes que ganham altas somas de salário, você por um acaso ouviu falar que alguns deles abrissem mão da metade do seu salário para ajudar as pessoas que estão necessitadas? Você ouviu falar de algum desses políticos que abriram mão das suas verbas parlamentares para comprar cestas básicas para as pessoas que estão morrendo de fome e não tendo o que comer? Pois é, meu irmão. Nós estamos vivendo dias igualmente os dias aqui de Tiago, né? Muita gente estava sendo condenada injustamente. Muita gente estava sofrendo, padecendo e até sendo morta. E dentro das igrejas naquela época, né, as injustiças também eram percebidas. Muitos também dentro das igrejas eram depreciados, ou seja, eram dado uma atenção muito maior a pessoas que tinham altas somas, a pessoas ricas, enquanto aqueles que eram menos favorecidos não tinham assistência, né? Isso no meio religioso daquela época, isso no meio daqueles que se diziam levitas, que se diziam sacerdotes, prestigiavam a alta cúpula, o alto clero, enquanto pessoas estavam massacradas, morrendo de fome. É nesse contexto que Tiago faz um pedido que parece algo extremamente difícil. Tende paciência. Olha, eu sei que vocês estão sendo injustiçados. Olha, eu sei que vocês estão padecendo. Olha, eu sei que vocês não têm assistência nenhuma, estão sem emprego, estão sendo enganados. A corrupção tem tirado o mantimento da sua casa. Mas sede pacientes. Tenham paciência. Aqui no versículo 7 diz o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Olha, meu irmão, Tiago, ele exorta o povo que mesmo passando por graves crises, mesmo passando por graves injustiças, mesmo padecendo, morrendo, passando fome, que eles tenham paciência. E ele não só manda que o povo tenha paciência, mas ele cita alguns exemplos para que nós, ou seja, o povo de Deus, se firme nessa paciência, ou seja, tenham motivação para exercitar essa paciência. E que motivações eram essas, né? Tiago, ele diz que, primeiramente aqui, no versículo 7 e 8, que sejamos pacientes quanto à vinda do Senhor. Presta bem atenção, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, né? Aí lá no versículo 8, ele diz novamente: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A primeira coisa, a primeira motivação que Tiago nos traz para que sejamos pacientes é que sede pacientes, porque a vinda do Senhor está próxima. Olha, meu irmão, e saber que a vinda do Senhor está próxima, isso tem a ver com reforçar a nossa esperança. Isso tem a ver com esperança, isso tem a ver com fé.
A nossa vida, ela não pode ser baseada naquilo que nós esperamos dos governos. A nossa vida não pode ser baseada naquilo que nós esperamos dos ministros, né? Como, por exemplo, o ministro da Saúde, que até ontem era um e hoje já é outro. Ou seja, os homens são muito dinâmicos nas suas decisões. Hoje são e amanhã não mais, né? Mas naquilo que nós devemos verdadeiramente nos apegar é nas promessas do Senhor, porque essas jamais mudam. Os homens mudam, mas as promessas do Senhor não mudam jamais. E isso Deus está falando aqui para o teu consolo, para o teu conforto, meu irmão. Dê glórias a Deus por isso. Olha, e quando Jesus voltar, o que não está longe, porque os sinais que nós temos visto denotam isso, nos mostram isso, né? A justiça que você espera, ela vai ser realizada. E será realizada em todos os níveis. Então, se você está nesse momento impaciente, porque você está se achando injustiçado, porque você está se achando oprimido, porque você está achando que os governos desse mundo, ou a sociedade de um modo geral, ela não age com justiça para contigo, meu irmão. Olha, tenha paciência, porque a justiça que você espera será realizada pelo Deus Todo-Poderoso, por Jesus Cristo, que há de voltar em breve. Diga glórias a Deus por isso. Todos esses sentimentos que te revoltam, eles vão de passar, porque nós veremos o novo céu e a nova terra. Já não haverá mais dor, já não haverá mais luto. Olha o que é que diz aqui em Apocalipse. No capítulo 21, no versículo 4. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Que diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Diga glórias a Deus. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você deve perceber que todos esses medos, todos esses anseios, tudo aquilo que te revolta, eles têm como fato culminante a morte. Sim, porque se você não tem tudo aquilo que você deseja, se você está sendo injustiçado, se você não está sendo satisfeito naquilo que você gostaria de ser, isso tudo tem a ver com a manutenção da tua vida. E se você realmente espera num Deus que preserva a tua vida, num Deus o qual já te prometeu antes da fundação do mundo, que você seria revestido de um corpo glorificado, aonde a morte não poderia mais abater sobre ele, isso te traz confiança. Isso te traz paz, isso te traz a certeza de que Deus está no controle absoluto da tua vida, meu irmão. Diga glórias a Deus. Não coloque as tuas esperanças aqui, nem aqui. Ou seja, não coloque as tuas esperanças nessa terra ou nesse corpo, nem nos homens que a governam, né? Mas naquele que virá e não tardará. Diga glórias a Deus. Aqui mesmo em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 20, diz o seguinte: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. É isso que nós aguardamos, é isso que nós esperamos. Por mais que nós estejamos vivendo momentos extremamente difíceis, mas tudo isso passará. Nem não estou falando de daqui a 2, 3, 4 meses. Porque quem me garante que depois de passar essa pandemia, daqui a 1 ano ou 2, não venha outra? Será que a minha segurança está em terminar essa situação calamitosa que eu estou vivendo hoje? Não, jamais. A minha segurança está de que eu creio verdadeiramente que isso tudo passará, porque os céus e a terra passarão, e esse corpo passará também, e eu usufruirei da vida eterna com meu Deus. Diga glórias a Deus por isso. Amém?
Glórias a Deus. Bom, e Tiago, ele continua falando acerca dessas coisas, né? Ele continua te dando motivações para que você verdadeiramente seja paciente, né? Inclusive, lá no versículo 7, volta lá, por favor. Capítulo 5, no versículo 7, ele faz uma comparação. Tiago, ele diz aqui que você seja paciente como o agricultor, né? Aqui, ele diz aqui na segunda parte do versículo 7. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sabe o que isso quer dizer? Tiago, ele está dizendo que você seja paciente como quem planta, paciente como um agricultor, ou seja, um agricultor que espera. Você sabe que o agricultor ele leva a vida por esperar, né? Ele espera por receber a melhor semente, ele espera por um momento certo de plantar, ele sabe que se ele plantar no momento mais seco, talvez ele perca as sementes dele, ele espera pela chuva, ele espera por uma época, ele espera por um período para plantar, né? E depois de plantar, ele espera pelo momento de colher. E o esperar pelo momento de colher não é simplesmente um esperar estático. Se o agricultor ele esperar simplesmente depois que plantar para colher, pode ser que ele não tenha a produtividade que ele espera, ou pode ser que ele não colha nada, né? O esperar para colher envolve cuidar, irrigar, envolve proteger a plantação contra as pragas que possam se abater, né? Ou seja, o esperar pela colheita tem um grande significado. Significa principalmente cuidar daquilo que se plantou. Pense na palavra de Deus, meu irmão, como uma semente que deve ser cuidada pacientemente, de forma muito longânima, né? E você deve proporcionar para essa semente um ambiente agradável, um ambiente propício para que ela germine, para que ela cresça. Se eu levar em consideração que a palavra é a semente, qual é a terra? A terra é o teu coração, a terra é você, meu irmão. Como é que eu me preparo para que essa semente ela possa florescer, ela possa crescer, ela possa germinar? Medite na palavra. Cuide do teu corpo como templo do Senhor. Não se envolva com aquilo que é mal, não se envolva com aquilo que é profano, com aquilo que é desagradável a Deus. Seja fiel a Deus em todas as coisas. Seja amoroso, seja temente a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida, acima de qualquer coisa. Porque Ele diz que as demais coisas serão acrescentadas para aqueles que assim o fizerem. E assim você estará preparando a tua terra para que ela germine. Seja paciente como um agricultor. Amém? Aqui em Salmo, no capítulo 126, no versículo 5. Salmo 126, versículo 5. Olha o que é que diz aqui. Preste atenção. Salmo 126, versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Olha, meu irmão, tem muitas coisas que nós plantamos com lágrimas. Ser fiel ao Senhor realmente exige muitas vezes lágrimas dos nossos olhos. Exige sim um grande sacrifício, mas esse sacrifício é para a glória do Senhor. Olha o que é que o salmista diz: os que semeiam, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ou seja, aqueles que se esforçam grandemente para semear ou para proporcionar que o seu coração seja uma terra fértil para que a palavra seja semeada. Aqueles que se esforçam grandiosamente para oferecer a Deus algo que lhe seja agradável, esses com júbilo ceifarão. Ou seja, esses receberão o fruto da sua colheita para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Creia nisso.
No decorrer do versículo, né, voltando lá em Tiago, no decorrer do versículo, né, da sua explanação, Tiago diz que nós também devemos ser pacientes como os profetas. É exatamente o que ele diz aqui no versículo 7. Preste bem atenção. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Logicamente, Tiago não está falando aqui dos falsos profetas, mas sim dos verdadeiros. Por quê? Porque os falsos profetas, eles não são pacientes. Eles não precisam ser pacientes. Os falsos profetas, desde a antiguidade, são aqueles que sempre falaram aquilo que os reis queriam ouvir. E ainda hoje são assim. Os falsos profetas são aqueles que falam o que você quer ouvir. São aqueles que não te exortam, são aqueles que dizem que está tudo bem você viver uma vida negligente, está tudo bem você viver uma vida em que você não honra o Senhor, em que você coloca tudo em primeiro lugar, menos a Deus. Está tudo bem. Os falsos profetas dizem isso. Na antiguidade também diziam isso. Os falsos profetas diziam para os reis: não, vocês vão ser vitoriosos. Não, vocês são os melhores reis. Não, Deus tem se agradado da tua conduta. E por isso, esses falsos profetas, por falarem aquilo que os reis queriam ouvir, eles viviam no conforto dos palácios. Eles viviam de forma nababesca, usufruindo, de todo o conforto, que os reis ofereciam. E os verdadeiros profetas estavam aonde? Os verdadeiros profetas eram aqueles que eram perseguidos porque falavam a verdade. Os verdadeiros profetas eram aqueles que chegavam na cara do rei e diziam: olha, és tu, ó rei, os que tais coisas professam. És tu, ó rei, aqueles que fazem coisas más. Deus irá castigar a ti e ao teu povo. Os reis não queriam ouvir isso. E por isso queriam a cabeça dos profetas. Essa que é a verdade. Os profetas eram perseguidos, porque as palavras que saíam da boca deles, que certamente era a palavra de Deus, eram palavras impopulares para aqueles que viviam de modo errado. Causavam instabilidade nos governos. Lembre, por exemplo, do profeta Jeremias. Lembre do profeta Daniel, lembre do profeta Amós, lembre de Elias, o qual foi perseguido por Jezabel, que queria sua cabeça numa bandeja. Os quais foram jurados de morte por defender a verdade. Quer paciência maior do que essa? Quer paciência maior do que saber que você será perseguido todos os dias da tua vida, que você correrá risco de vida todos os dias da tua vida? Sejam pacientes como esses profetas. Sejam pacientes como aqueles que são perseguidos porque fazem aquilo que é certo. Porque fazem aquilo que, mesmo sendo impopular, mas é a vontade de Deus. Sejam como os profetas, pacientes como eles. Porque eles colocaram sempre Deus em primeiro lugar, mesmo que isso custasse a sua vida. Bom, e em último lugar, Tiago, ele fala aqui da paciência de um personagem que até hoje é símbolo de paciência. A paciência de Jó. Quantas vezes você já ouviu: olha, dai-me a paciência de Jó. Aqui no versículo 11 ele diz: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Olha, meu irmão, você entende o que é a paciência de Jó? Ou você entende o que é a paciência que esse homem, Jó, desenvolveu, por suportar tudo aquilo que ele havia suportado? Esse homem, ele perdeu a sua família, perdeu todas as riquezas. Esse homem foi acometido de uma doença gravíssima, uma doença que parecia levar-lhe à morte.
Essa paciência, meu irmão, de Jó, ele não tem a ver não só com a capacidade de suportar sofrimento. Vai muito mais além. A paciência de Jó, ela tem a ver com a capacidade de suportar sofrimento, mas um sofrimento injusto. Ou seja, a paciência de Jó é a capacidade de suportar um sofrimento que não tem conexão com as tuas atitudes. Ou seja, um sofrimento que, humanamente falando, é injusto, né? Porque Jó era justo. Lembra o que falava lá no primeiro versículo, né, do livro de Jó? Jó, que era homem reto e justo e temente a Deus. Como é que esse homem teve paciência para suportar uma série de calamidades na sua vida, sem que ele pudesse fazer qualquer tipo de conexão dessas calamidades com a vida que ele vivia? Porque, humanamente falando, ele não era merecedor de tudo aquilo. Como é que Jó suportou tudo isso? Como é que Jó suportou o medo, né? O medo de morrer, o medo de viver sem a sua família, o medo das privações? Como é que Jó suportou a depressão? Porque Jó passou por um grave quadro de depressão e não era para menos. Jó foi rejeitado por todos os seus amigos, que diziam: olha, você está passando por tudo isso, mas você com certeza mereceu. Alguma coisa você fez para merecer tudo isso. Jó, ele deixou de viver num palacete, na propriedade onde ele vivia, para viver num lixão. E mais, sem apoio de ninguém, nem sequer da sua esposa. Olha os sofrimentos que Jó passava. Eu queria que você me acompanhasse lá em Jó, no capítulo 30, no versículo 26, quando Jó relatou aqui tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele passou. Jó capítulo 30, versículo 26, diz assim: aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Ou seja, aquele que planta o bem, aquele que é bom, aquele que é justo, aquele que é reto, espera o bem. Mas Jó recebeu o mal. Esperava a luz e veio-me a escuridão. Versículo 27, o meu íntimo se agita sem cessar, os dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto, sem a luz do sol, levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. Enegrecida se me cai a pele e os meus ossos queimam em febre. Jó, ele estava aqui tentando desesperadamente refletir, traduzir com palavras o seu sofrimento. A sua pele queimava, ele sentia febre, ele vivia com os animais. Ninguém queria estar perto de Jó. Versículo 31. Por isso a minha harpa se me tornou em prantos de luto, e a minha flauta em voz dos que choram. Jó está falando aqui de depressão, meu irmão. Jó está falando aqui de que aquilo que anteriormente para ele era motivo de louvor, se transformou em motivo de pranto, de luto. Aquilo que antes traduzia-se em música para os ouvidos dele, agora o que ele ouve é a voz dos que choram. Um sofrimento injusto para os homens, mas que em nenhum momento culpou a Deus. Olha, meu irmão amado, essa é a paciência que se espera de um filho amado do Deus Todo-Poderoso. Uma paciência igualmente a paciência de Jó, que por mais que passou por graves calamidades, sem que ele tivesse feito nada para merecê-las, esse homem sequer culpou a Deus, e esse homem confiava que num dado momento, um dia, o sobrenatural de Deus iria se abater na vida dele, o sobrenatural de Deus iria lhe fazer retomar a alegria que outrora estava estampada no seu coração. Quer paciência maior do que essa? Olha, meu irmão,
por mais que nós estejamos vivendo por dias difíceis, mas talvez nós sequer somos testados ao mínimo dessa paciência. Seja paciente, meu irmão. Seja paciente como um agricultor que espera, que cuida da sua vida espiritual. Seja paciente, meu irmão, como os profetas, que mesmo em meio à perseguição, colocaram Deus em primeiro lugar e não davam a mínima para aqueles que eram contra a palavra de Deus. Não davam a mínima para aqueles que perseguiam-no. Sejam pacientes, meu irmão, para suportar todas as coisas. Seja paciente como Jó, que suportou mesmo as injustiças, com a certeza que Deus está no controle das nossas vidas e da vida daqueles que o amam. Seja paciente, não pelo bom, nem pelo ruim, mas pela confiança no Deus Todo-Poderoso. Você crê nisso? Então diga glórias a Deus. E eu gostaria que nesse instante você orasse comigo, meu irmão amado. Eu gostaria que nesse instante você fechasse os teus olhos e entendesse de uma vez por todas que essa paciência é um dom. Essa paciência é um dom daqueles que agradam, que louvam e que conseguem enxergar Deus em todas as coisas. Pai amado, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que os dias são maus. Nós sabemos, Senhor, que temos passado por grandes aflições e que isso tem perturbado os nossos corações e tem provado a nossa fé e a nossa paciência ao limite de todas as coisas. Sabemos, Senhor, que apesar de tudo isso, o Senhor tem guardado a vida daqueles que creem. E hoje, Senhor, por mais que nós estejamos passando por dias aflitivos, por mais que sejamos perseguidos em nossa fé, por mais que as pessoas olhem para nós e falem, talvez com as mesmas palavras da mulher de Jó, que diz: amaldiçoa Deus e morre. De que vale, de que adianta viver uma vida tão fiel a Deus? Se você pede pelo bem, aguarda o bem, e eis que veio o mal. Foi isso que Jó disse. Mas Jó, ele sabe que o Deus Todo-Poderoso, ele não está com os olhos tapados para não enxergar a nossa vida, nem com os ouvidos selados para não deixar de ouvir o nosso clamor. Creia, meu irmão. Creia que o Deus Todo-Poderoso, ele tem ouvido o teu clamor, ele tem ouvido o teu louvor. E mesmo em meio a uma situação tão aflitiva, faça como Paulo e Silas. Louvem a Deus. Renove a tua paciência naquilo que te dá esperança. Renove a tua paciência na certeza de que aquele que vem virá e não tardará. Em nome de Jesus. O orvalho da manhã, criança, me fala do meu Deus. O cantar da brisa mansa me fala do meu Deus. O pássaro que canta e trina me fala do meu Deus. Minha vida uma canção ensina, a canção que eu fiz para o meu Deus. Oh,
Glórias a Deus. Graças a Deus. Olha, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, você que acompanhou conosco mais essa transmissão, eu quero te dizer que Deus está no controle da tua vida, que aquele que vem virá e não tardará, e que Ele renove a tua paciência, que esse seja um momento em que Deus está nos provando, sim, mas que Ele esteja, acima de tudo, nos capacitando, nos tornando homens e mulheres cristãos melhores para a sua honra e para a sua glória. Glórias a Deus por isso. Eu queria, antes de encerrar a nossa transmissão, eu também queria agradecer aos irmãos que atenderam ao apelo, os irmãos que congregam na Igreja Cristo é Vida, que atenderam aos nossos apelos para depositarem na conta da Caixa Econômica Federal os seus dízimos, as ofertas, para manter esse templo, né? Essa semana nós conseguimos reunir o valor necessário para pagar o valor do aluguel desse templo aqui de Fortaleza. Mas continuamos nessa luta, né, perseverantes, para também atingir esse valor e arcar com o valor do aluguel em Recife e no templo de Natal, de Parnamirim, né? Então, eu gostaria de pedir, principalmente para os irmãos de Recife, abençoados, eleitos do Senhor, olha, não deixem de honrar ao Senhor, porque é exatamente nesses momentos de maior tribulação, é exatamente nesses momentos de maior aflição que Deus fala aos nossos corações, que Deus nos prova, que Deus faz com que nós cresçamos espiritualmente. Dê glórias a Deus por isso, dê glórias a Deus por esse momento que nós estamos vivendo, porque eu tenho certeza que ele é para o crescimento da obra do Senhor. E também queria dizer para os irmãos de Fortaleza que, por favor, não esmureçam, né? Porque agora, já na próxima semana, nós temos uma outra grande despesa para arcar, que é a nossa rádio, né? Eu vou, inclusive, amanhã, a partir de amanhã, vou começar diariamente, vou postar na nossa página do Facebook um link para que você possa acessar o programa de rádio da AM Metropolitana, 930 Metropolitana, aqui da região metropolitana de Fortaleza, né, aqui de Caucaia, para que você também possa assistir de Recife, de Natal, do Rio de Janeiro, de São Paulo, da onde você estiver, dos Estados Unidos, de Portugal, aonde você puder assistir, você vai poder ouvir o nosso pastor Carlos Magno, né, ministrando a palavra de uma maneira tão poderosa, né, com tanta autoridade. Eu adoro, eu amo ouvir as pregações do nosso pastor. Amém? E você que participa do nosso grupo do WhatsApp na Igreja Cristo é Vida, né? Fique ligado, todos os dias às 16 horas, às 4 horas da tarde, nós temos um bate-papo com o nosso pastor Carlos Magno, né? É uma oportunidade de nós matarmos a saudade, né, dos nossos irmãos, tá bom? Se você quiser entrar, você que congrega na Igreja Cristo é Vida, né, e não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, né, me mande um alô, né, me mande o teu telefone e eu terei prazer de incluí-lo, tá bom? O meu telefone é 85, é o número do DDD, 98859-9759. Repetindo, 85-DDD 98859-9759. Esse é o meu número pessoal do WhatsApp. E se você quiser, você faz parte da Igreja Cristo é Vida, quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, me manda um alô, né? Me manda uma mensagem via WhatsApp, que eu terei prazer em lhe incluir também, e você poderá participar desse bate-papo maravilhoso conosco todos os dias às 16 horas. Amém? Eu queria já mandar um grande abraço aqui para os irmãos que estão me mandando mensagem aqui, né? Irmã Margarida, irmã Johnny lá de Recife, irmã Vilma Queiroz, né? Grande abraço para os irmãos, para todos os irmãos que estão nos prestigiando aqui ao vivo através do Facebook. Um grande beijo, né? Um grande abraço fraterno para todos os irmãos e não se esqueçam, né? Estaremos aqui novamente no próximo domingo, às 9 horas pela manhã. Temos um encontro marcado aqui na Igreja Cristo é Vida, através do Facebook, às 9 horas da manhã. Grande abraço a todos e até lá.